Bom dia, pessoal. Vamos começar mais um Mundo Polarizado News hoje, dia 15 de abril de 2024. E com certeza você está acompanhando nos últimos anos um crescimento do movimento feminista, tanto na imprensa, na mídia, nas novelas, nas redes sociais e até mesmo nas ruas. Muitas mulheres, sem nem compreender as ideias imbecilizadas que destroem famílias, que destroem a nossa sociedade, acabam caindo em narrativas virtuosas que parecem, na verdade, defender a mulher. Mas depende da mulher e depende do homem que a está atacando. A questão é que nós já vimos, por exemplo, o PT, o PSOL, o PCO e outros partidos de esquerda, PCdoB, defendendo, por exemplo, os ataques do Hamas, que violentaram mulheres de todas as idades, criaram diversas violências contra crianças, contra senhoras de idade, mas que eles acharam correto, afinal de contas, eram as vítimas do sistema opressor contra o patriarcado de Israel. Cara, chega a ser ridículo, chega a ser uma coisa imbecil você ver uma mulher defendendo esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas têm mais do que 2 neurônios funcionando na cabeça e algumas caem nesse tipo de papo furado. A última notícia que está viralizando e realmente acabou completamente com as palavras de todas as feministas esquerdistas foram as agressões do filho do Lula contra a sua mulher. Todas aquelas que andavam com camisetinhas do mexeu com uma, mexeu com todas, ou ninguém solta a mão de ninguém, né? As empoderadas mulheres do PT, do PSOL, do PCdoB, simplesmente desapareceram. Você não viu absolutamente nenhuma manifestação de artistas defendendo a médica, que foi até mesmo afastada do seu trabalho devido às acusações que fez ao filho do nosso 9 dedos. Mas agora as deputadas da esquerda se pronunciaram. E eu vou mostrar para vocês aqui que ridículo. Bom, antes de começar, eu já lembro aqui que o Mundo Polarizado é um canal que é mantido por vocês, pelos nossos seguidores. Então, se você quiser colaborar com o nosso trabalho, o nosso Pix é o mundopolarizado2021@gmail.com. Também tem o QR Code na tela e vamos lá. Eu vou começar aqui pela última notícia que saiu no dia 15 de abril, no 14 de abril, na verdade, saiu ontem às 10 horas da manhã, atualizada hoje, 15 de abril, às 8h42, falando o seguinte: ex de filho de Lula entrega provas de abusos à polícia. Material revela, segundo ela, abusos sofridos na relação com Luiz Cláudio. Luiz Cláudio era agora tem um novo termo para isso. As feministas inventaram agora o esquerdomacho. Cara, tem esquerdomacho agora. Olha, meu Deus do céu, cara. Eu não sei como é que pode, a que ponto a humanidade chegou. A que ponto de imbecilidade, de idiotização que a humanidade chegou. E aí eles têm que rediscutir o posicionamento dos esquerdomachos na sociedade. E aí, o que acontece? Mesmo com provas, mesmo... Se é um bolsonarista, meus amigos, se fosse um filho do... E eu não vou nem falar do filho do Bolsonaro, né? Se fosse um eleitor do Bolsonaro qualquer que tivesse levantado a voz, não precisava ter batido, levantado a voz com uma mulher na rua, ele já estava processado, preso, esculachado pela mídia. Se for alguém famoso, tá, meu Deus, tá cancelado, tá cortado das redes sociais, tá com a vida acabada. E olha, eu concordo, eu acho que o homem tem que ser, tem que ter o seu posicionamento, o seu papel na sociedade de respeito com as mulheres em todos os sentidos, né? Indiferente da mulher, a mulher é esquerdista, é a Maria do Rosário que a gente encontra na frente. Cara,
vai na briga ideológica, vai na discussão ideológica, né? Mas não é isso que acontece. Se é um bolsonarista, cara, você tá crucificado, você tá com a tua vida, né, destruída. Não precisa nem ter provas, é só uma jornalista qualquer fazer uma matéria acusando você de algum tipo de violência, pronto, o mundo acabou. Agora, o esquerdomacho, filho do Lula, aí uma médica de uma família riquíssima, porque o filho do Lula não ia andar com qualquer pessoa do baixo clero, né? Ele precisa ter ali pessoas do alto nível com quem ele se relaciona, faz uma acusação gravíssima com provas e é esculachada pela esquerda. Ex de Luiz Cláudio Lula da Silva, filho caçula do presidente, a médica Natália Schincariol, entregou à polícia as provas que revelam, segundo ela, os abusos sofridos na relação. No dia 2 de abril, Natália revelou em entrevista ao Radar detalhes do drama vivido durante a relação com o filho do ex-presidente. Depois da infidelidade, porque o esquerdomacho filhinho do Lula tinha umas 30 namoradas, segundo ela, né? Quando ele ficou pedindo para voltar, eu não voltei. Foi aí que atacou a ira dele, porque ele tem aquele ego de filho do presidente. E aí as palavras dele. Como assim? Ninguém fala não para mim. Como você não vai voltar comigo? Como você está falando para mim que não vai me perdoar? Como você está pedindo para eu sair de casa? Foi aí que ele ficou totalmente irado. Aí começou a me chamar de vagabunda, colocar presente de mulher em cima da mesa. Aí começaram todas as provocações do tipo, você não vai me perdoar, então aguente. Ele falava aquelas coisas do pai dele. Se você pedir uma medida protetiva, sua vida vai acabar. Meu pai liga na hora para o juiz. O filhinho do papai Lula chama o papai para resolver os probleminha dele, né? Porque ele não tem inteligência emocional suficiente para ser homem de verdade e saber tratar a sua esposa, tratar uma mulher, né? É um vagabundo sem vergonha que enriqueceu também, assim como o pai dele, com o nosso dinheiro e hoje vive como um playboy por aí, ostentando e agredindo mulheres. Mas é o filho do Lula. Aí precisa ter muita prova, tem muita prova, né? Aqui uma matéria da Natália Schincariol, na revista Oeste. Machismo mata, afirma ex-nora de Lula, que acusa filho do presidente de agressão. Natália Schincariol usou as redes sociais para desabafar sobre ataques que sofreu de esquerdistas. Lembrando aqui vocês também, né, que eu sempre estou do lado, né, da pessoa que foi vítima, no caso dela aqui, indiferente da ideologia dela, mas ela também é uma esquerdista, ela é uma petistona, né, cara? Também sabia com quem estava lidando, né? Sabe aquela história da mulher de malandro, né, cara? Foi arranjar um cara da pior estirpe possível para se relacionar. Uma médica poderia ter um pouquinho mais de cérebro e procurar um homem de verdade, um homem, né, pelo menos alguém que trabalha e que pode se sustentar, né, alguém que tenha uma profissão, que tenha alguma coisa. Mas não, né, foi lá no filho do Lulinha. Então, eu não estou nem falando de ter uma profissão. O cara podia ser o limpador de cocô de elefante, como era, acho que o irmão dele, né, que limpava cocô de elefante. Mas pelo menos é um emprego honesto e trabalha, né? Agora, esses caras aí que vivem de dinheiro público, como inclusive ele, né? Tem lá, ele teve uma verba liberada, parece que ele cuida de um time de futebol, teve uma verba lá liberada de não sei quantos milhões pelo governo federal, agora que o papai é presidente. Bom, aí nós vamos ver aqui a reação das deputadas e depois eu vou mostrar um vídeo para vocês que é simplesmente inacreditável. Não, eu ia falar que é inacreditável, mas não é, porque é petista falando, então não é inacreditável. Então vamos ver o vídeo já na sequência. A reação das deputadas governistas após acusação contra filho de Lula. Deputadas que integram base de Lula decidiram adotar tom de cautela ao abordar a acusação de agressão feita pela ex-mulher de Luiz Cláudio. Cara, elas decidiram adotar um tom de cautela. Não, vamos... Calma aí. É o filho do Lula, não é bem assim, né? Tá aqui, ó, ele lá no time do futebol, lá que ele ganhou
1,5 milhão, se eu não me engano, do governo federal. Deputadas que integram a base do governo Lula decidiram adotar tom de cautela ao abordar a acusação de agressão feita pela ex-companheira de Luiz Cláudio, filho do presidente. O caso foi revelado pelo jornalista Arthur Guimarães do Metrópolis. Mulheres que integram a base de Lula na Câmara disseram à coluna, sob reserva, que preferem analisar o caso com calma antes de se manifestarem. Elas nunca têm calma quando é alguém que elas podem acusar de ser bolsonarista, né? Nunca tem calma. Agora, não, cautela, pessoal. A avaliação é que, caso prova das agressões físicas e patológica, e psicológica, não patológica, desculpe. Caso prova das agressões física e psicológica venham a ser apresentadas, Luiz Cláudio pague pelo crime cometido. Cara, o pai dele não pagou por ter desviado trilhões do Brasil, por ter destruído o país. Você acha que ele vai pagar por ter feito agressão psicológica e dado umas cotoveladas na esposa dele? Mas que seja dada a ele a chance do contraditório, uma vez que pode ser vítima de uma falsa acusação. Eu queria lembrar vocês aqui, lembram do caso do Bolsonaro, né? Quando ele proferiu algumas palavras que eu não vou repetir aqui para Maria do Rosário na Câmara, aonde ele foi acusado de ser estuprador e de ter ameaçado a Maria do Rosário, e o vídeo claramente mostrava que ele estava só se defendendo e criticando a Maria do Rosário por ela defender um estuprador vagabundo presidiário, né? O tal do, se eu não me engano, era o tal do Champinha. Bolsonaro só se livrou desse processo agora, recentemente, se eu não me engano, no mês passado. Isso aconteceu lá, acho que em 2014, nem lembro que ano. O Bolsonaro ainda era deputado e acho que nem pensava ainda em ser presidente da República. E esse processo ficou batido na mídia desde a campanha do Bolsonaro em 2018 até o final do seu mandato, e até recentemente ainda tem uns imbecilizados da esquerda que ainda usam esse tipo de argumento contra o Bolsonaro para chamar ele de misógino e de machista, mesmo sem nunca ele ter batido numa mulher. Agora, o filhinho do Lula, ele merece a chance do contraditório. Bolsonaro teve até pedido de impeachment. Teve tentativa de impedir a candidatura dele à presidência da República em 2018 por causa da acusação da Maria do Rosário do PT. Cadê a Maria do Rosário agora para falar sobre o filho do Lula? Que coisa, né? Agora, eu vou mostrar um vídeo para vocês que é o pior, cara. Esse daqui é sensacional. Assistam isso, vale a pena. Eu ouvi o filho do Lula e ele se posicionou de uma maneira muito tranquila em relação a isso. Ele me convidou, também não sei, ainda não está, ainda é um caso que não foi plenamente apurado, mas ele me pareceu mais convincente do que ela. Olha só, isso aqui é uma véia feminista, tá? E ela tá falando ali na TV 247, essa TV que é mantida pelo governo Lula, que recebeu 750 mil ano passado de verba do governo, e ela tá falando aqui que ele parece mais confiável do que ela, tá? Vamos continuar vendo aqui. Até pelo layout dela, ela já me pareceu ser uma dessas personalidades midiáticas do momento. Gostei do layout, da expressão layout. Olha se isso daqui não é preconceito, machismo, misoginia, ou seja lá o que for. Da veinha de óculos ali, ó. Até pelo layout dela, ela me pareceu esse tipo de pessoa. Ué, mas tem uma petista que tá julgando uma mulher que foi agredida violentamente por um cara que é o dobro do tamanho dela, por um vagabundo que é o dobro do tamanho dela, foi agredida violentamente, psicologicamente, e agora ela acha, eu não sei, eu confiei mais nela do que nele do que nela, até pelo layout dela. O layout do filho do Lula é legal, é de esquerdo macho, o layout dela não é.
Ó, cara, é tanta burrice. O layout dela não é convidativo, pelo menos para não inspira grande confiança, entendeu? O layout, ela é uma médica de uma família riquíssima, O layout dela não inspira muita confiança. O layout dessa véia de óculos aqui inspira muita confiança. Mas aí pode ser um preconceito, Yudi. Deixa Não, eu... pode ser preconceito, mas as pessoas que estão muito preocupadas em se aparecer, em se exibir, isso e aquilo, elas criam uma certa desconfiança. Qual que é a sua impressão, Florestan? É parecida com a da Índia, sabe? Eu tenho 5 irmãs, mulheres. Sou o único filho homem. Eu convivi no meio de mulheres, né? E eu acho que realmente as mulheres são atacadas e merecem todo o respeito e merecem que os companheiros que cometeram irregularidades físicas, morais e tal, respondam por isso. Agora, nós temos que ir muito devagar nas histórias, né? Porque geralmente uma pessoa de preserva a sua intimidade demonstra um caráter melhor, é a minha visão, sabe? Quando você começa a publicizar uma crise, é porque você tem interesses outros, né? E isso não pegou bem para mim. Cara, olha, é impressionante. A mulher é uma médica, ela é milionária, ela é muito mais rica do que o filho do Lula. Bom, não sei se é a filha mais rica que o filho do Lula, que a gente não sabe quantos bilhões que tem rolando por aí pelos bastidores, né? Mas ela é uma médica, ela é milionária, é bem-sucedida, trabalhava. Teve que fazer tratamento psicológico, tem todas as provas das agressões físicas e psicológicas do filho do Lula. Foi afastada do trabalho graças a esse tipo de situação. Ela só tem a perder, ela não é uma influencer do Instagram que vai aparecer fazendo uma acusação para alguém famoso e vai ganhar um monte de seguidores. Ela nem tem Instagram. Ela só tem a perder como médica, como profissional e como uma pessoa da high society brasileira aí, né? Principalmente porque ela é esquerdista e agora ela se queimou com todos os esquerdistas, porque falar mal do Lulinha ou do filhinho do Lulinha, cara, decretar que tá fora dos grupos aí da galerinha do bem, né? Da galerinha do amor. E aí os caras vêm falar aqui que me parece que ela tá querendo algum tipo de vantagem em cima disso. Cara, esses caras são o lixo da sociedade, a escória da sociedade. É impressionante como alguém ainda consegue cair nas narrativas dessa esquerda podre, nojenta, suja que existe no Brasil. Esses falsos intelectuais de merda da mídia, da imprensa, esses jornalistazinhos de bosta que não sabem processar um tipo de argumento claro e lógico para tentar defender aquilo que é indefensável. É isso daqui que restou do Brasil, cara. É isso daqui que restou. E agora, lógico, nós vamos ver o filhinho do Lulinha se dando bem, como sempre, vai continuar com as suas 30 amantes, usando dinheiro público até não poder mais, vivendo como um playboy, fingindo que é cartola de time de futebolzinho de 5ª categoria, para encher o bolso de dinheiro, e ela com certeza vai acabar pagando o preço aí por ter simplesmente tentado, por ter acreditado, ela acreditou que ninguém largava a mão de ninguém, que mexeu com uma, mexia com todas. Ela achou que ela ia pra mídia e as mulheres feministas da esquerda iam ficar do lado dela. Cara, isso é muito bom. Por outro lado, assim, isso é muito bom de ver, assim. Eu não torço pelo que aconteceu com ela. Eu acho isso horrível, né? Acho que ele deve ser punido e eu sou completamente contrário a esse tipo de situação, né? De violência, seja física ou psicológica. Mas,
Cara, quebrar a cara desse jeito publicamente, depois de namorar com o filho do Lula e fazer campainha. Ela fez fez campainha pro Lula, tirava fotinha abraçadinha, né? Achou que ia ser defendida pelas petistas, cara, pelas feministas. Ah, é ridículo, né? É o Brasil, é isso daí. Eles merecem, eles se merecem, né? Eles que se entendam, que eu torço pela briga, eu sou da torcida da briga aqui. Eu quero mais é que isso daí dê bastante pano pra manga mesmo, porque eles merecem. Valeu, galera! Nossa, eu acho que eu vou receber uns 10 processos com esse vídeo aqui. Curta o vídeo, compartilhe e nos vemos no próximo. Até mais!